Agradecer as palavras generosas da apresentação que o professor João Lagares fez e agradecer o convite bastante honroso que foi feito pela comissão organizadora para que eu estivesse aqui fazendo essa fala de encerramento deste primeiro Seminário Internacional Galego e Português, o passado e presente, que acho que todos nós concordamos, foi um evento extremamente instigante, né, nos minicursos, nas mesas redondas, nas conferências, enfim, e eu espero que o fechamento, não fazer feio no fechamento, né? Eu penso que não seria necessário dizer, mas é sempre bom reiterar, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Estamos resistindo e vamos continuar a resistir à barbárie que tomou conta do país, né? O que eu vou apresentar a vocês hoje é um rápido panorama do que filólogos brasileiros disseram a propósito da relação do português com o galego. E para isso eu vou fazer uma visita a algumas gramáticas históricas ou algumas histórias da língua que foram produzidas aqui no Brasil até 1945. Eu amplio um pouco nesse levantamento a investigação que o professor João Lagares apresentou no seu artigo Galego-Português Brasileiro, os desafios de uma perspectiva histórica integrada, que está no livro organizado por ele e pelo Henrique Monteagudo, Galego-Português Brasileiro, História, Variação e Mudança. Mas a minha primeira inspiração foi um estudo feito pela professora Clarinda Maia, da Universidade de Coimbra, apresentado em 1993 no segundo colóquio científico internacional sobre tradição, atualidade e futuro do galego. Foi publicado em 96 na revista Diacrítica e mais tarde, em 2002, foi publicado nos cadernos da Cátedra de Estudos Galegos da Universidade de Lisboa. Eu faço então a minha fala em duas partes. Eu vou resenhar rapidamente, fazer uma passagem rápida pelo texto da professora Clarinda, justamente para a gente poder comparar depois com aquilo que os brasileiros disseram a respeito do galego e da relação do galego com o português. A professora Clarinda Maia, em seu texto, ela chama atenção para o fato de que, apesar da estreita proximidade entre as duas línguas, os temas luso-galegos só ocuparam um lugar importante em Portugal a partir da década de 1980. Descontados, claro, os trabalhos de Leite de Vasconcelos, publicados na virada do século XIX para o XX, e os estudos de Joseph Biel, entre as décadas de 30 e 80, que tratam de muitos temas, né, da etimologia galega e portuguesa, da lexicologia galega, da toponímia e antroponímia galega, ou do domínio galego e português. Essa escassez de trabalhos sobre o galego em Portugal, diz a professora Clarinda, é reflexo do atraso dos estudos linguísticos sobre o galego moderno, seja entre os romanistas em geral, seja ainda entre os próprios investigadores da Galiza, que, segundo ela, pelas circunstâncias históricas, só deram impulso de forma sistemática ao estudo sobre a língua galega a partir da década de 1970. Em Portugal, no entanto, mesmo depois da década de 1980, a investigação não tem privilegiado a língua da Galiza. E aqui cito a professora Clarinda. O fato de a cadeira de Linguística Românica ter desaparecido dos planos de estudo de licenciatura com a reestruturação curricular de 1978 fez com que, ao faltar a visão romanística, a investigação no domínio das línguas românicas se desenvolvesse sobretudo em relação ao português.
E então, nos programas da disciplina de História da Língua Portuguesa, principalmente aí na Universidade de Coimbra, onde a Clarinda Maia foi catedrática, que se tem progressivamente incluído, e aqui palavras dela, o tratamento de questões relativas à língua da Galiza, sobretudo durante o período medieval. E Clarinda Maia aponta 3 eixos que marcam a investigação sobre o galego pelos portugueses. Primeiro, o complexo, aqui são palavras dela, né? O complexo e difícil problema da posição do galego entre as línguas românicas, ou de forma mais restrita, entre as línguas peninsulares, e muito particularmente a questão da relação entre o galego e o português. Segundo, a história da língua e a dialetologia, e terceiro, em menor proporção, os estudos comparados de fonologia e sintaxe. Quanto ao problema das relações entre o galego e o português, a professora Clarinda Maia lembra um artigo de Leite de Vasconcelos, publicado em 1888, em que, depois de afirmar a existência de uma fase medieval relativamente unificada, a que dá o nome de português-galego, Leite de Vasconcelos faz referência à sua cisão, a cisão da unidade linguística nas duas línguas modernas. E Clarinda acrescenta o seguinte comentário, palavras dela: incoerentemente, porém, e contra toda a lógica, com base em argumentos extralinguísticos, fatores de caráter político, social e cultural, concluiu o autor que o galego é um codialeto do português. Termina aqui a citação. Clarinda Maia considera essa análise não só incoerente, como imprópria, porque nela não entra nenhuma consideração de base propriamente linguística. O curioso é exatamente que o termo codialeto nunca é devidamente conceituado por Leite de Vasconcelos. Ficamos sempre sem saber exatamente o que é um codialeto e por que precisamente o galego seria codialeto do português. Apesar disso, essa esdrúxula classificação fez muita escola e foi repetida pelos filólogos brasileiros, como apontarei à frente. O critério externo está assim apresentado por Leite de Vasconcelos, e aqui eu cito o texto transcrito pela professora Clarinda. Como, porém, o português é a língua nacional de um país independente, historicamente definido, e é, além disso, o órgão de uma literatura notabilíssima e abundante, ao passo que o galego se limita ao uso doméstico de uma simples província e possui uma literatura por ora modesta, devemos considerar este último idioma numa classificação glotológica como codialeto do primeiro. Fecha aspas. Então parece mesmo que, como diz o professor Fernando Venâncio, citado aqui na primeira mesa pelo professor Marcos Banho, ou era, né, insuportável para os portugueses, talvez melhor dizer era, insuportável para os portugueses, aceitar que a sua língua seja um desdobramento do galego. Quanto aos estudos dialetológicos, que de certa forma se correlacionam, seja com o tema da posição do galego entre as línguas românicas, seja como das relações entre o galego e o português, a professora Clarinda Maia mostra que no trabalho de Paiva Boléu e Santos Silva, Mapa dos Dialetos e Falares do Português Continental, que foi publicado em 1961, não há qualquer referência ao galego. Diferentemente dos estudos de Lindley Sintra, na nova proposta de classificação dos dialetos galego-portugueses, que é de 10 anos depois, 1971, os dialetos galegos são postos, no trabalho do Lindley Sintra, os dialetos galegos são postos a par dos dialetos portugueses. Diz então Clarinda Maia, citando: o autor não discute teoricamente essa inclusão, nem justifica neste texto o seu ponto de vista no que se refere ao problema da posição linguística do galego entre os idiomas ibero-românicos e, sobretudo, a natureza da relação entre o galego e o português. No entanto, diz ela, é em razão do critério histórico da evolução fonética comum, anterior à reconquista da língua da Galiza e do território entre o Douro e o Minho,
que se pode falar no domínio galego-português, e esse mesmo critério é que justifica que Lindley Sintra não se refira à língua portuguesa, propriamente dita, mas fale de um território linguístico galego-português no seu conjunto, ou de um complexo linguístico galego-português, em cujo interior há para ele 3 normas: a galega, a portuguesa e a brasileira. Clarinda Maia ainda resenha os trabalhos de Rodrigues Lapa, Eduardo Raposo, Ivo Castro e Manuela Barros Ferreira, e apresenta seus próprios trabalhos, em especial a sua tese de doutoramento, publicada em 1986, História do Galego Português, Estado Linguístico da Galiza e do Noroeste de Portugal, desde o século XII ao século XVI, que é um trabalho marcante sobre vários aspectos. É marcante, em primeiro lugar, por estudar textos notariais, 168 no total, quando até então havia prevalecido o estudo de textos literários. Segundo, por reforçar a demonstração da existência durante o período medieval, demonstrar empiricamente, né, a existência durante o período medieval, sobretudo entre os séculos XIII e XIV, de uma unidade linguística fundamental em toda a vasta zona do noroeste peninsular, que se estendia desde o Rio Douro até o Mar Cantábrico. E terceiro, por mostrar nesse quadro de unidade a existência já, como seria, aliás, de se esperar, numa área em que há unidade linguística, mas não uniformidade linguística, a existência, portanto, de traços divergentes que se acentuariam a partir, segundo ela, do século XIV e XV. Na sequência da sua exposição, Clarinda Maia, com base nas conclusões que chegou nesse seu vasto trabalho filológico, reproduz a sua opinião sobre o problema das relações entre o galego e o português na atualidade. Então, cito agora as palavras da professora Clarinda sobre esse tema. A questão fundamental posta no início do presente trabalho consiste em determinar até que ponto divergiam as variedades idiomáticas faladas a norte e a sul do Minho, que durante o período de relativa unidade linguística, e que pode considerar-se como termo os meados do século XIV, quer nos séculos seguintes, em que, devido a várias circunstâncias de caráter histórico e político, se acentuam as divergências, seguindo a língua da Galiza e de Portugal caminhos históricos em grande parte distintos, acabando por constituir 2 línguas suficientemente diferenciadas, não só quanto a certos aspectos de caráter fonético, mas também fonológico, morfológico, sintático e lexical, mas, ao mesmo tempo, estreitamente aparentadas. E ao fazer a síntese do estado atual do problema, pensando na década de 80, ela afirma: a atitude científica que assenta na análise estrutural do galego e do português só permite considerá-los como 2 línguas muito aparentadas, mas 2 línguas, contudo, diferentes. Nesse texto, ela faz ainda referência aos trabalhos comparativos entre a fonologia do galego e do português, realizados por Maria Helena Mira Mateus, e de sintaxe pelo professor Herculano de Carvalho. E conclui o seu texto com estas observações. A maneira de conclusão pode afirmar-se que não são abundantes os estudos sobre o galego realizados em Portugal. Esse é o texto dela, o texto apresentado em 93 agora, né? Ela está fazendo referência agora, eu estou agora citando o texto de 93, não mais da tese dela. A maneira de conclusão pode afirmar-se que não são abundantes os estudos sobre o galego realizados em Portugal. Por outro lado, é também pouco elevado o número de temas sobre os quais se concentrou a investigação linguística realizada por autores portugueses. Novos campos e caminhos podem oferecer-se à investigação a realizar por linguistas e filólogos portugueses.
E ela, então, nesse sentido, quase que uma convocação dos seus pares acadêmicos, ela rola, por exemplo, pesquisas de história da língua no período medieval, o estudo das afinidades entre os dialetos galegos e os dialetos portugueses setentrionais, a análise contrastiva de estruturas linguísticas da língua galega e portuguesa contemporâneas, estudos de sociolinguística, em especial das atitudes linguísticas dos falantes das duas línguas e, por fim, pesquisas de dialetologia perceptual para verificar se e em que grau a fronteira política aparece para os falantes como uma fronteira linguística. Então, isso posto, resenhado aqui o trabalho da professora Clarinda Maia, podemos então nos voltar para os filólogos brasileiros. E antes de apresentá-los, eu gostaria de dizer que não vai aqui, quando se destacam algumas afirmações que nos parecem surpreendentes, olhados daqui para trás, não vai aqui nenhum demérito aos seus autores, ou às obras que produziram. O que eu tenho tentado fazer sempre nesses percursos historiográficos, e eu ando arriscando um pouco na área da historiografia, é o registro das ideias, das opiniões e conceitos, buscando compreender o que é dito no seu próprio contexto, sem emitir qualquer juízo de valor que vai soar sempre anacrônico. Então, isso esclarecido, eu destaco que a primeira coisa que se nota na leitura dos nossos filólogos é a ausência de estudos monográficos sobre o galego. Eu estou trabalhando, então, entre 1878 e 1945. As coisas depois mudaram, mas até ali não encontramos estudos monográficos sobre o galego entre os nossos filólogos. O galego não foi, como tal, tema para os nossos filólogos. Quando muito, alguns procuraram descrever as características do chamado galego português medieval, embora nem todos assumam com clareza a ocorrência de uma fase histórica em que tenha havido uma unidade linguística acima do Rio Douro. As universidades brasileiras, em geral, abandonaram, com as exceções de sempre, os estudos de linguística ou filologia românica. Eu mesmo fui professor de linguística românica e fui atropelado pelas reformas curriculares, de forma que a disciplina acabou. Ela foi muito importante na nossa universidade, então por isso eu tomo ela como referência. Ela foi muito importante, teve figuras de proa realmente na pesquisa românica, mas ela, nas reformas curriculares, acabou desaparecendo. Então tomo ela mais ou menos como referência do que aconteceu em outras universidades brasileiras. Daí, como disse bem a Clarinda Maia sobre a situação portuguesa, o desaparecimento dos estudos românicos deixa pouco espaço para estudos comparados, além de deixar os alunos de letras desinformados sobre o próprio galego, sobre a existência do galego e sobre o próprio galego. Por outro lado, a história da língua portuguesa não é também área muito difundida, até onde vai a minha percepção, nas grades curriculares dos cursos de letras, embora tenha sido central até pelo menos o fim da década de 1960. Nós fazíamos praticamente só história da língua e hoje não fazemos mais história da língua, com as exceções de sempre. Quando nós percorremos as principais obras de filólogos brasileiros a propósito da história da língua, o que nós encontramos são considerações muito genéricas sobre o período medieval. E nota-se também uma clara dificuldade em lidar com a questão do galego e sua relação com o português. E praticamente nada se diz sobre o galego moderno, com exceção do livro do professor Silveira Bueno, como eu vou apontar à frente.
Nesse sentido, o juízo de valor de Leite de Vasconcelos parece ter afetado profundamente a percepção da filologia brasileira. Ou seja, atribuir relevância maior ao português pelo fato de ser língua nacional e contradição literária acabou justificando a construção de uma história do português em que o galego ou é quase ignorado ou é um estorvo. E repito, com as exceções de sempre. E é o que também nota o professor João Lagares no artigo ao que eu me referi anteriormente. Então aqui vou citar o João. É habitual que as histórias do português pretendam dar conta das origens da língua, procurando as fontes na própria origem de Portugal, como reino independente, argumentando nesse caso sobre o que teria sido o processo de separação ou de afastamento entre as variedades galegas e portuguesas. O galego, enfim, não costuma ocupar um lugar claro nas histórias da língua portuguesa, que oscilam entre simplesmente ignorar a sua existência histórica, ou bem considerá-lo um fardo do qual é preciso se libertar para delimitar as origens puras, né, entre aspas, do português dentro das fronteiras de Portugal, e às vezes ambas as posturas coincidem numa mesma obra. Entre os brasileiros, o professor João analisou os trabalhos de Mael Coutinho, Matoso Câmara, Serafim da Silva Neto e Silveira Bueno. Então, por isso, eu só esporadicamente voltarei a alguns deles, especificamente ao Ismael e ao Silveira Bueno. Então, eu começo com a apresentação sumária que sai dali, faz da história da língua portuguesa, da origem da língua portuguesa, na introdução da sua clássica Gramática Histórica da Língua Portuguesa, que foi publicada originalmente em 1921. Claro, a gramática do Sai Dali é uma gramática centrada nas questões fonética, fonologia, morfologia, né, e a história, vamos dizer assim, da língua, história social, história política, cultural, não ocupa espaço. Mas na introdução existe um pequeno parágrafo sobre isso. E ele diz exatamente o seguinte: em Portugal, foi entre os dialetos falados no norte do país que se tomou aquele que constituiu a língua portuguesa. Parece ter sido o dialeto de Entre Douro e Minho, ou talvez o galécio português, isto é, o idioma falado nas margens do rio Minho. E é só isso, né? Então, nessa sumarização, notem primeiro que Portugal já é um dado. O país já está dado, né? Em Portugal foi entre os... Então, existia um país, e daí entre os dialetos do norte se escolhe aquele que vai constituir a língua portuguesa. E, além disso, ele faz uma apresentação modalizada, né? Parece ter sido o dialeto de Entre Douro e Minho, ou talvez o galécio português, que é o idioma das margens do rio Minho. Não sabemos se só das margens sul ou também das margens norte, mas enfim. De qualquer forma, a Galiza está fora desse resumo histórico. É uma sumarização absoluta, né? Mas nenhuma referência à Galiza. A língua nasce dentro das fronteiras de Portugal, quando muito o português tem a ver com o idioma falado nas margens do rio Minho. Daí para frente já somos colocados pelo Sai Dali no século XII, o século dos mais antigos documentos escritos, conhecidos, e início do período histórico a que o Sai Dali dá o nome de português antigo, como fazem, aliás, muitos outros, se não a maioria dos historiadores da língua, como, aliás, hoje de manhã, na mesa redonda, o professor Paulo Osório nos lembrou, né, recuperando aquele quadro das diferentes periodizações da língua. Quando nós vamos para o Eduardo Carlos Pereira, eu estou indo para trás, né? Comecei em 1921, estou indo para trás, depois avançamos um pouco. Quando nós chegamos no Eduardo Carlos Pereira, na sua gramática histórica, cuja primeira edição é de 1915, o que nós encontramos? Eduardo Carlos Pereira só faz referência ao galego passadas 186 páginas da sua exposição. Logo do início ele nos diz, na página 15, que o português é o latim transposto
para a faixa ocidental da Espanha. Ponto. Mais à frente, ele vai expandir essa asserção inicial, dizendo: o latim transportado para a faixa ocidental da península no segundo século antes da era cristã separa-se paulatinamente do hispano-romano no dialeto portugalense, que com a nacionalidade portuguesa, constituída em 1143, adquiriu os foros de língua, sem perder por isso o caráter de dialeto latino. Então vejam que aqui o Eduardo Carlos Pereira estabelece uma linha direta entre o latim, o romanço hispano-romano e deste romance o surgimento do dialeto portugalense, que vai dar então na língua portuguesa no momento em que se dá a constituição da nacionalidade. Logo em seguida ele fala da Galiza e diz: na Galiza, situada ao norte do Minho, mas cujos limites variáveis na Idade Média se estenderam no século XI até as margens setentrionais do Tejo, cobrindo a região portugalense, a portugalense prévia, já estava dada, né? Na Galiza desenvolveu-se anteriormente o dialeto galiciano, que atingirá notável preeminência entre os dialetos hispano-romanos nos tempos medievais. Então até aí ficamos com a informação da existência de dois dialetos na faixa ocidental, o dialeto portugalense e o galiciano, este mais antigo que o galiciano, que o portugalense, ambos destacados do hispano-romano. Não sabemos ainda se esses dois dialetos são próximos, se se relacionam ou não, ou se têm uma história apenas paralela. Linhas adiante, ao comentar uma proposta de Pacheco da Silva Júnior, é outro filólogo a que eu vou fazer referência logo em seguida, Eduardo Carlos Pereira diz: o galego era idêntico ou quase idêntico ao dialeto portugalense, que daquele se desagregou para se constituir língua com a criação do Reino de Portugal, ao passo que o galego se imobilizou pela falta de estímulo de nacionalidade. Então, notem o labirinto, né? Notem o enrosco do Eduardo Carlos Pereira para incluir a Galiza nessa história, né? O português primeiro vem do dialeto portugalense, que se destaca do hispano-romano. Há dois dialetos na faixa ocidental, o galiciano e o portugalense. Mas esses dois dialetos eram idênticos, e o portugalense se desagrega do galego para se constituir uma língua. Então, agora já não sabemos mais se ele se desagrega do hispano-romano ou se ele desagrega do galego. Então, é um malabarismo expositivo para poder, ao mesmo tempo, dizer que o português tem uma legítima origem, né? Mas ao mesmo tempo ter de incluir a Galiza nessa conversa. Temos então aqui a declaração de identidade, ou quase identidade entre os dois dialetos, e da separação de ambos com a criação do Reino de Portugal, sendo para a existência que a criação do reino é que desagregou a unidade linguística. Eduardo Carlos Pereira ressalta ainda, contudo, que não foi apenas o elemento político que contribuiu para a ascendência do dialeto portugalense. Houve também o elemento étnico, considerando que os suevos vieram se estabelecer na Lusitânia no século V e, de mistura com os celtas, lançaram os germes da resistência étnico-política que deviam mais tarde desabrochar na nacionalidade e na língua. Por essa exposição, fica sugerido um antecedente próprio para o futuro Portugal e para a sua língua, já estava dada lá. Se os dois dialetos, galiciano e portugalense, eram idênticos ou quase idênticos, o dialeto portugalense tinha seu território próprio, a Lusitânia, e uma ascendência étnica própria que desabrochou na nacionalidade e na língua. Há, digamos assim, uma história paralela entre os dois dialetos, mas não propriamente uma correlação. E essa especificidade de território e etnia é reforçada um pouco à frente, quando Pereira diz que nos séculos II e I, antes da era cristã,
os romanos estenderam seus domínios na Península Ibérica até a faixa ocidental, que era a antiga Lusitânia e mais tarde Portugal. De novo, é o território da Lusitânia tornado o antecedente de Portugal. Nesse território, segundo Pereira, os colonos romanos introduziram o hispano-romano, de que se separou séculos depois o português. Há, portanto, de novo, aqui algum malabarismo expositivo para dar ao português uma individuação, e se Pereira afirma a quase identidade entre o dialeto portugalense e o galego, vai deixando sugerido que o português tinha uma ascendência étnica e territorial toda própria. Curiosamente, não se menciona o fato de os suevos terem se estabelecido também no que é hoje a Galiza, e se insiste na referência à Lusitânia como o efetivo espaço da língua, muito embora, na condição de província romana, seus limites estivessem entre o Douro e o Tejo e não alcançando o Minho. Eduardo Carlos Pereira assimila igualmente a tese de Leite de Vasconcelos e diz que o português tem 4 codialetos, entre os quais o galego. Continuamos sem saber o que se deve entender por codialeto. O que ficamos sem sabendo pelo texto de Eduardo Carlos Pereira é que os codialetos, por circunstâncias históricas, se estacionaram em seus apertados territórios, enquanto o português se elevou e desenvolveu como a língua de um povo independente. Por outro lado, a referência à Lusitânia como território onde emergiu o português fez escola. Ismael Coutinho, por exemplo, nos diz, citando Ismael, a língua portuguesa proveio do latim vulgar que os romanos introduziram na Lusitânia, região situada ao ocidente da Península Ibérica. E sobre a Lusitânia, ele diz, embora o território compreendido por esta não coincidisse então exatamente com o atual território da nação portuguesa, não menos verdade é que uma boa parte ficaria nele compreendida depois. É a primeira manifestação que se nota, ainda o Ismael falando, que se nota da parte do poder público para separar os destinos da faixa ocidental da Europa, onde se constituiu mais tarde Portugal, do resto da Espanha. Essa afirmação dele sobre a Lusitânia não impede de dizer que foi na parte norte da faixa ocidental que se desenvolveu o dialeto galiciano ou galaico português. Então, outra vez o malabarismo, né? Não podemos tirar a Galiza dessa brincadeira, mas, enfim. E esse dialeto galiciano ou galaico português, com as conquistas, foi levado para o sul e chegou ao Algarve no tempo de Dom Afonso III. E, finalmente, com a independência de Portugal, se deu a diferenciação entre o português e o galego. É sempre o mesmo argumento, né? Que essa diferenciação é pequena de início, mas foi se acentuando com o correr do tempo, até que o português se tornou o idioma completamente autônomo do galego. De novo, portanto, um certo malabarismo expositivo que desliza entre uma asserção direta sobre o português como o latim da Lusitânia e sua origem, né, desliza entre isso e sua origem no dialeto galiciano do norte da faixa ocidental. Muito mais radical será Cândido Jucá Filho na sua Gramática Histórica do Português Contemporâneo, publicada em 1945. Para ele, foram os portugaleses que, ao tempo da Reconquista, já se distinguiam dos galegos e dos castelhanos, foram eles que iniciaram, portanto, um movimento de valorização das coisas nacionais, culminando com a fundação do Estado português por Dom Afonso Henriques. O idioma que aí se formava recebia no seu léxico contribuições da língua DOC, do castelhano e até do galego. Mas tinha seu germe no latim da Lusitânia, que se distinguia desde cedo do latim da Galécia, da Bética e da Tarragona. Aí estão, diz ele, no nascedouro e nos seus velhos berços, os germes do português, do galego, do andaluz, do castelhano.
ou seja, as 4 línguas românicas da península, já que o catalão é terreno conquistado pela expansão provençal. Portanto, português e galego tiveram história paralela, mas um não tem diretamente a ver com o outro, né? Da Lusitânia o português, da Galécia o galego, daí o andaluz no sul e o castelhano. Talvez quem mais tenha mitificado a Lusitânia tenha sido Silveira Bueno. Ele atribuiu esse título a 6 capítulos do seu A Formação Histórica da Língua Portuguesa, que foi publicado em 1954. Eu disse que ia até 45, mas eu, na verdade, estou indo até 54. 6 capítulos com títulos Lusitânia. Lusitânia pré-romana, Lusitânia romana, Lusitânia germânica, Lusitânia árabe, enfim. Sugerindo assim, com essa forma de expor, sugerindo uma continuidade política entre a pré-história ibérica e a criação do Reino de Portugal. Uma continuidade política que, obviamente, nunca existiu, né? Mas fica sugerida essa ideia. É um pouco como se dizer que Portugal já estava fundado na pré-história, né? Isso, claro, não impede Silveira Bueno de reconhecer o capítulo 6, que a constituição do reino não significou o fim da unidade linguística com a Galiza, tendo afirmado um pouco antes que, embora a diferenciação dialetal já se anunciasse numa e noutra margem do Minho, palavras dele agora, somente no século XV em diante, estendendo-se Portugal para o sul até o Algarves, assimilando os moçárabes, pondo Lisboa por capital, é que a expressão se torna portuguesa, não só por ser a língua de um Estado, de uma nação, mas sobretudo porque os seus fenômenos característicos já de tal modo se acentuaram que não podem mais ser confundidos com os do galego. E no final do livro, ao comentar a classificação de Leite de Vasconcelos do galego como codialeto do português, Silveira Bueno se manifesta favorável a dar ao galego a denominação de língua galega. Palavras dele agora. Por ter sua formação própria, sua literatura muito rica, e mais ainda, por ser anterior ao português. Este sim, antes que chegasse a língua de nacionalidade, antes que chegasse à língua de nacionalidade, a língua de cultura, não passou de uma dialetação do galego. Como disse acima, Silveira Bueno foi talvez o único dos nossos filólogos a destinar um espaço, ainda que brevíssimo, ao galego moderno. Depois de afirmar que ainda hoje as diferenças entre o português e o galego são mínimas, e de distinguir as duas pelo eixo do moderno em oposição ao arcaico, apresenta algumas características do galego atual. Eu me volto agora para o autor da Sintaxe e Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Não é propriamente um tratado filológico, mas um livro didático escrito para o ensino secundário. Mesmo assim, é bastante interessante para as questões que nós estamos apontando aqui. É talvez o mais preciso dos autores a respeito da questão do galego e do português, com menos malabarismos para incluir o galego na história. Esse livro foi publicado em Porto Alegre, em 1909, assinado apenas com as iniciais PS. O seu autor era o padre jesuíta Pedro Schneider, e ao que se sabe da sua biografia, foi professor do Colégio Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, e em 1905 esteve em Portugal em viagem de estudo, tendo se dedicado precisamente à filologia portuguesa. Em sua gramática histórica, afirma que o português, como as demais línguas românicas, derivou do latim popular, e sua história se divide em fases. A primeira, diz ele, é constituída pelo dialeto galego, do qual o português foi se diferenciando sempre mais, de modo que já no século XV se apresenta como língua própria. Em seguida, ao apresentar as línguas românicas, diz que o português apresenta o desenvolvimento ulterior do galego, com o qual a princípio coincidia. Mais adiante reitera que de início o português não se distinguia do galego e, como os demais autores, atribui o processo de diferenciação à autonomia política e subsequente alargamento do território para o sul, encontrando uma população diferente
em usos, língua e costumes da que vivia no norte. E completa dizendo que a causa talvez mais poderosa da diferenciação foi a imigração de nobres vindos de diversas partes da França e o estabelecimento de colônias francesas em várias partes da região centro-meridional, retomada dos louros. Não justifica, porém, essa sua asserção. E ao fim da sua exposição, não escapa de repetir Leite de Vasconcelos e afirmar que o galego é codialeto do português. Mas antes de todos esses autores que eu apresentei, nós vamos encontrar o filólogo Manuel Pacheco da Silva Júnior, autor da primeira gramática histórica da língua portuguesa escrita no Brasil e que foi publicada em 1878, 10 anos depois do livro de Adolfo Coelho, em Portugal, que foi a primeira obra a tratar da história da língua pelo olhar da linguística histórica comparativa. Pacheco da Silva Júnior foi também coautor com Lameira de Andrade de uma das gramáticas da língua que vieram à luz em 1887, em consonância com os programas de português organizados por Fausto Barreto. Pacheco da Silva Júnior também correlaciona o surgimento do português com o nascimento da nacionalidade e da monarquia. Foi o momento em que Portugal se desprende da Galiza. No entanto, ele faz uma crítica à afirmação de Duarte Nunes de Leão, né, que o professor João mencionou e o professor Monteagudo também mencionou, aquela ideia do Nunes de Leão de que o português se avantajou ao galego em corte e elegância, porque em Portugal haver rei e corte, o que nunca houve na Galiza. Pacheco considerava que se cometia um engano histórico com esse atrelamento do desenvolvimento do português, e aqui a frase dele, atrelar o desenvolvimento do português à convivência da corte e discretar palaciano. Ao contrário, ele defendia a tese de que em Portugal havia duas línguas, o galiciano, falado ao norte do Mondego, e o aravio, ao sul, dois dialetos do latim vulgar, dois irmãos gêmeos, que diferiam apenas por caracteres secundários. Esses dois dialetos, diz ele, se fundiram à medida que se estabeleceu a unidade do território. Estava aí a tese, assumida por boa parte dos historiadores da língua, de que o português foi se constituindo e se diferenciando do galego à medida que a língua românica que vinha do norte se mesclou com a língua românica das populações arabizadas do centro-sul, a que se designou depois por moçárabe. Claro, diz Pacheco da Silva Júnior, o dialeto a que com mais individuação se prende o português é o galego. No entanto, diz ele, não acreditamos seja a modificação desse dialeto a língua de Camões e de João de Barros. Em nosso parecer, a língua portuguesa é uma consequência da fusão dos dois dialetos, o galiciano e o aravio. O período dessa transição, para ele, segundo Pacheco da Silva Júnior, foi o início da monarquia até meados do século XIV. E aqui uma frase, slogan dele, no século XIV está a língua criada, no século XV é jamais polida e correta. Curiosamente, Pacheco da Silva Júnior já propunha que se identificasse na história da língua um período a que ele chamou de médio, que cobriria o século XV. Proposta que voltou a circular, como ouvimos hoje do professor Paulo Osório, por volta do início da década de 1990, pelas mãos de Lindley Sintra, Ivo Castro, Evanildo Bechara, Esperança Cardeiro e outros historiadores da língua. Então, com essa rápida visita aos mais importantes filólogos brasileiros que escreveram sobre a história da língua e a gramática histórica, espero ter deixado clara a pouca extensão das referências dos nossos filólogos ao galego e suas relações históricas com o português. E mais que isso, a dificuldade em acomodar em seus relatos da história do português a ideia de que uma língua nacional tinha vínculos íntimos com a língua de uma mera província e que tinha ficado estacionada em seus apertados territórios, para usar as expressões de Eduardo Carlos Pereira.
Isso para mostrar, né, eu acho que uma síntese de toda essa apresentação é que os nossos valores e as nossas percepções e concepções ideológicas interferem, evidentemente, nas nossas narrativas históricas, né? Seja sobre a língua, seja sobre qualquer outra história que se escreva. Eu parei em 1954. Se tivéssemos tempo, valeria apenas visitar as décadas seguintes até os nossos dias. Obviamente, muitas coisas mudaram nestes 60 e tantos anos, nos nossos textos sobre a história da língua. No entanto, é preciso lembrar, para encerrar a nossa conversa, que numa história recentíssima da língua portuguesa publicada no Brasil, encontramos a espantosa afirmação de que o galego é um dialeto do espanhol. Muito obrigado.